mais barato que água. Eu falei, não estou entendendo. Como? Mais barato que água. A loja dele chamava Mais Barato que Água, que é ótimo, né? Para qualquer marqueteiro, enfim. Só que ele foi processado pela prefeitura, porque a prefeitura não podia admitir que existisse alguma coisa mais barata que a água naquela cidade, né? Enfim, foi processado e tal. Então, isso é realidade. Isso não adianta você ficar trancado no seu escritório, na sua casa, vai baixar uma luz e você vai ter uma ideia brilhante. A realidade tem essas ideias brilhantes, né? Falta, o que a gente tem que dar conta é que essa pesquisa seja feita com cuidado para que entenda como a gente pode colocar essa informação dentro do roteiro. Então, o trabalho do roteirista começa na pesquisa, né? Eu coloquei mais ou menos 2 meses, vai para o roteiro, são mais ou menos 3 meses, para se tirar o primeiro tratamento. O que é o primeiro tratamento do roteiro? É a primeira versão do roteiro. Um filme nunca é feito na sua primeira versão de roteiro. A média é do 6º ao 9º tratamento, né? Ou, por exemplo, Cidade de Deus foi feito no 12º tratamento. Tá? Então, você reescreve o roteiro 12 vezes, 9 vezes, 6 vezes. Mas o primeiro tratamento fica pronto entre 5 e 6 meses. Aí vem a pré-produção. A pré-produção é quando entra a figura do produtor, né? Por enquanto, o seu único, para usar uma palavra da moda, né? A sua única interface era o diretor, né? O seu relacionamento com o diretor. E aí também você tem que segurar a ansiedade do diretor, porque o diretor fala assim, me manda o que você tem, o que você escreveu. Eu falo, não acabei. Não, me manda, eu quero ver. Eu falei, não, segura. Só posso mostrar o roteiro quando ele está pronto, né? Não partes do roteiro. Aí vem o produtor na pré-produção, que vai contratar as outras pessoas que fazem parte da equipe, né? Vai, enfim, contratar a locação, vai ver equipamento, tudo tal. Eu costumo dizer que é uma arena de touros, né? O primeiro touro bravo que você enfrenta é o diretor, né? Depois vem o produtor. E o produtor tem aquela coisa de querer que o filme precisa caber dentro do orçamento do filme, né? O produtor adora falar para você que papel aceita tudo, né? Você pode escrever o que você quiser, porque o papel aceita tudo. Vou dar um exemplo prático dessa relação do produtor. Eu tinha um primeiro curta-metragem chamado O Perfumado. O Perfumado é a história de um vampiro de cheiros, um personagem que rouba o cheiro das pessoas. Se passa numa cidade do interior de São Paulo, que nunca ninguém ouviu, ninguém chegou lá, tal. E aí tem um contador de causos que começa a alastrar a fama do Joviano, que é o vampiro de cheiros. Até o momento que chega uma vendedora da Avon, nessa cidade, que está interessada em comprar essa essência do vampiro, porque assim, para as mulheres, ele seduz as mulheres, ele é o perfumado. Para os homens, ele fede, ele é conhecido como o chifrudo fedorento. Então, a vendedora chega nessa cidade para comprar a essência desse cara. Tal. É um curta-metragem. Aí ela chega num trem, no roteiro, né? Chega num trem, tem uma cena que ela abre um livro, cai uma pétala ressequida, com perfume. O filme é contado só com referências de cheiro. Ela chega nesse lugar, na estação de trem tem uma série de ambulantes vendendo coisinhas de cheiro, né? Seja temperos, perfumes e tal. Ela entra no bar da estação, onde tem esse contador de causos, que conta 2 causos recentes desse Joviano, né? Um numa quermesse, numa festa junina, e outro num confessionário dentro de uma igreja. E, por cargas d'água, essas mulheres têm relação com esse Joviano e elas acabam morrendo mais lá na frente. Enfim. Essa é basicamente a história. Aí o projeto ganhou o prêmio da Petrobras, 80 mil, para ser feito, curta-metragem. Aí o produtor me liga, assim, um mês antes. Di, é o seguinte, achei uma estação super bacana aqui e tal, só que ela não tem trem. Eu falei, bom, você foi procurar uma estação e ela não tem trem? Não, está desativada, mas é uma estação belíssima e tal. Eu falei, tá, né? Mas como é que a gente vai fazer se ela chega num trem, né? Não, eu já pensei. Ela chega, ela está andando nos trilhos, né? E está chegando na cidade. Eu falei, contanto que ela não faça piuí, piuí, né? Vai ficar ruim, né? Não, você vai ver, vai ficar bom, ela chega na cidade e tal. Bom, outra coisa, 80 mil, né? Não é muita grana, né? Não dá para ter os ambulantes, seriam muitos figurantes, né? Não dá para ter. Tá. Tá bom, né? Me liga 2 dias depois e fala, é o seguinte, Di, são 2 causos, né? Uma festa junina e uma cena no confessionário de uma igreja.
De 80 mil, né? Eu falei, 80 mil. Festa junina. Eu falei, festa junina. Não, não dá, Di. Com 80 mil não dá para fazer uma festa junina. Vamos fazer um caos só. Né? Só o da igreja, no confessionário. Tá. Não, mas, pô, negocia, tá bom. Faz só um caos. Aí liga depois de mais alguns dias, ele fala assim, o segundo caos é num confessionário dentro de uma igreja, não é isso? Eu falei, 80 mil, né, Di? Eu falei, 80 mil. Ele falou, Di, o que é um confessionário? Eu falei, o confessionário é uma caixa retangular, com uma treliça no meio, onde as pessoas se confessam. Então é uma caixa. Então não precisa estar dentro da igreja, ele falou. Eu falei, mas como não vai estar dentro da igreja? Onde ela vai estar? Num açougueiro, né? Não, é que é o seguinte, o padre não quer liberar a igreja, então a gente pensou em fazer do lado de fora. A gente coloca uma arte assim e tal. Aí eu fui ver o filme, tinha uma cruz assim numa parede e tinha um confessionário. Aí eu falei, tá bom, né? Desapego, né? A gente tem que ter desapego. Então, o produtor te coloca no trilho, né? Ou te tira do trilho, enfim. Eu costumo dizer que é uma imagem bem cândida de produtor. O produtor não gosta disso quando eu falo. Mas é assim, você cria o seu filho, ensina ele a falar, bota um pullover nele, dá um tapinha nas costas, fala, filho, pode sair para o mundo, né? Você vai conhecer o mundo. Tal. Aí ele atravessa a rua na frente da sua casa e ele é atropelado. Aí o produtor vai lá e fala, não, Di, está tudo bem, é bacana, porque foi ele que atropelou, mas enfim. Ele levanta o menino e você vê que o menino perdeu um braço, né, quando foi atropelado. Aí o produtor fala assim, não, mas perder um braço não tem problema, né? A gente bota ele de pé. Tal. Só que quando bota ele de pé, né, se ele perder o braço esquerdo, ele vai ficar meio penso para o lado direito. Aí o produtor fala, está penso pelo lado direito, vamos tirar o outro bracinho? Aí fica equilibrado. Né? Aí depois, se for apertando mais, ele vai falar assim, bom, sem os dois bracinhos, o que ele vai fazer com as duas perninhas? Né? Então, é meio essa sensação de que você está sendo mutilado, assim. Mas tudo bem, também estamos passar por isso. Você tem que estar aberto, porque esse é um relacionamento, como eu disse, é uma arte de equipe. Então, todas essas pessoas que estão entrando aqui, elas vão ler o roteiro e vão conversar com você. Né? E vão fazer sugestões. Todo mundo tem opiniões. É bom que todo mundo tenha. E todo mundo vai te falar. O diretor de arte vai falar assim, em vez de vamos fazer na igreja barroca, vamos fazer num terreiro. É mais legal, tem a ver com a história. Legal. Então. Aí você vai lá e reescreve. Tal. O diretor de fotografia fala, em vez de ser à noite, não pode ser de dia. Pode ser, vamos fazer. Tal. Então você volta para o roteiro. Aí tem o estouro da boiada. Né? Cada um desses é um touro forte. E tal. O estouro da boiada é quando vem o elenco. Porque aí vem os atores. Assim, os atores são seres humanos com muita opinião. Né? Então, às vezes, opiniões demais. Mas assim, vou dar 2 exemplos básicos. E são muito bons, na hora de você fazer leitura de mesa, que você vê diálogo, vê se o diálogo funciona, né, tal. Eles são muito legais, eles colaboram, tudo tal. Mas, às vezes, você pega atores que querem defender o seu personagem e saem da história. Vou dar 2 exemplos que se passou no Nossa Vida Não Cabe num Opala. É uma história de uma família de ladrões de carro que só roubam Opala, são 4 filhos e o pai. O pai morre no começo do filme, e depois ele volta para ter a última conversa que ele não teve com o filho antes de morrer. E você acha que é um cara bacana, que ele vai falar da vida, tal. Mas não, ele é um bronco, né? Ele não vai falar nada, ele vai só complicar a vida dos caras. Então, é porque ele é um cafajeste, é um cara ruim, né, tal. Aí o diretor falou assim, eu queria chamar o Pereio. Eu falei, bacana, né? Mas você sabe que o Pereio dá problema, né? Falei, não, ele já está melhor, ele está bacana. Tá. Falei, tá bom, vamos chamar o Pereira. Aí começamos a ensaiar. Ensaiávamos num teatro. Aí ele se recusou a ensaiar num teatro. Tinha que ensaiar na casa dele. Aí as cenas que eram com ele tinham que ensaiar na casa dele. Aí ele mora num lugar no centro de São Paulo, num apartamento, assim, não é um apartamento de cobertura, mas tem uma varanda bem grande, assim, tal, que tem um urinol no muro, assim, aberto. Assim. Toda São Paulo... Então, você está lendo com ele e tal, tem um determinado momento que ele para de ler o roteiro, vai até o urinol, urina, né, obviamente, volta, te cumprimenta depois, tudo bem? Então, vamos continuar? Vamos. Então, Aí ele encanou que ele achou que o terno que ele ia aparecer no filme, né, que é o terno de morto, era muito vagabundo.
Mas falar, peraí, é uma família de classe média baixa, da Moca, né? Não dá para ser um terno bacana. Não, imagina. Ele roubou o último carro e guardou o dinheiro e comprou um terno. Ah, ele comprou um terno para morrer? Não, mas aí ficou o terno lá. Então, às vezes, as pessoas defendem, né, seus personagens. O filho mais velho dele se autodenominou Monk, em homenagem ao pianista de jazz Thelonious Monk, porque o filho mais velho dele é o cara mais letrado dos filhos. Quando ele viu isso, ele falou, puxa, se eu tivesse um filho, eu botaria o nome de Monk, porque eu adoro o Thelonious Monk. Eu falei, você adora, só que o personagem não sabe quem é. O personagem acha que é o jogador da Sérvia, né? Enfim. Não dá. Não, mas como não dá? Aí ia ensaiar na casa dele, estava na vitrola, o que estava tocando? Thelonious Monk. Bom, aí ele começou a colocar um monte de cacos, fazendo citações intelectuais. Falei, mas espera aí, isso não combina com o personagem, né? Não, imagina, o cara pode falar isso e tal. Beleza, resolvemos o problema do Pereio. Aí tem a mãe, que é assim, a mãe desses filhos teve uma briga com o pai, ele bateu nela, enfim, empurrou ela na quina de um fogão, ela bateu a cabeça e foi parar num sanatório. Nunca ninguém mais viu a mulher. Até que o filho mais novo vai atrás dessa mulher e tem uma cena onde ela aparece no filme. Aí o diretor falou assim, vamos chamar a Marília Pêra. Eu falei, pô, Marília Pêra para fazer uma cena? Não, você vai ver e tal. Mandou a cena para ela, ela gostou, pediu o roteiro, gostou, falou, eu vou fazer. Bacana. Poucos dias antes dela filmar, ela me liga, fala assim, Di, puxa, gostei muito do roteiro, tal, só que eu queria fazer uma observação. Esse pai é muito cafajeste, filho da mãe. Puxa, que cara mau. Eu falei, é mesmo, Marília, né? Um cara fudido, né? Um cara mau, cafajeste. Então, aí ela falando para mim, então, eu queria falar umas verdades para ele. Eu falei, como? Cria uma cena aí, eu encontro com ele, eu falo umas verdades e tal. Falou, Marília, cinema não é justiçamento, né? Aí, enfim, foi duro convencê-la que não ia ter essa cena, né? Porque ele aparece só para os filhos, não ia aparecer para ela, né? Mas enfim, é aquele jogo de cintura que você tem que ter para continuar na história, né? Só para a gente seguir o processo aqui criativo da função dentro da produção, a gente tem, depois da pré-produção, a filmagem, né, 2 meses, a montagem, mais 3 meses, e a finalização, mais ou menos 3 meses. Tudo isso é aproximado. Se a gente for fazer a conta, a gente vai ver que, para você fazer um filme do começo ao fim, você leva, no mínimo, 1 ano e meio. Fora, depois, a comercialização e tal. Por isso que é uma arte de longo prazo. Por isso que a gente não pode ter ansiedade nisso, porque o processo é muito longo mesmo. Tá? O importante daqui, eu acho que o roteirista tem que acompanhar todas essas fases, né? Tem roteirista cômodo, isso é uma meia-culpa, que fala assim, fiz o roteiro, entreguei, que se vire a produção. Eu acho que o roteirista tem que acompanhar todas as fases, porque é importante ter, pelo menos, a opinião do roteirista na montagem, por exemplo. A montagem é a segunda refação do roteiro, né? Então, por isso que é importante a gente ter isso em mente, que talvez, numa produção, isso pode significar mais custo, mas é interessante manter o roteirista junto da produção durante todo esse processo do filme, tá? De realização do filme. Ale, agora eu vou mostrar para vocês o primeiro filme de ficção que eu escrevi, que é o Latitude Zero, que era um desafio, porque era baseado numa peça de teatro com 2 personagens e uma locação. Tá bom? Latitude Zero. Uma mulher